Olá, como vai? Na aula anterior, nós falamos sobre a planilha de cálculo de análise de risco. Comecei a apresentar para você a planilha de cálculo e falei também sobre a aba folha de capa e características da estrutura. Nessa videoaula de agora, nós vamos ver sobre as abas zonas de risco, que são as abas zona 01, zona 02, zona 03, zona 04 e zona 05. Vamos verificar as informações que a gente pode estar preenchendo nessas abas, verificando o risco de cada uma dessas zonas. Você pode, utilizando essa planilha para cálculo de análise de risco, dividir a sua edificação em até 5 zonas diferentes e assim calcular o risco em cada uma dessas zonas para obter o seu risco total. As 5 abas de zonas de risco possuem as mesmas informações a serem preenchidas, mas lógico, você vai preencher as informações de acordo com cada zona de risco que você identificar na sua edificação. Como eu te falei na aula anterior, existem vários campos editáveis na planilha de cálculo de análise de risco. Um deles é a logomarca, você pode retirar e substituir. As outras informações de cabeçalho vão ser preenchidas automaticamente quando você preencher as informações na folha de capa. Para começar a preencher os dados nas zonas de risco, a primeira coisa que temos aqui é a identificação da zona, no caso, a zona 01. Qual é a zona 01 que você determinou para a sua edificação? Por exemplo, esse campo ele é editável. Você pode preencher aqui, vamos dar um exemplo de um hospital. Qual seria a zona 01 desse hospital? Por exemplo, a área externa. Você pode preencher aqui da seguinte forma: hospital, área externa. Então, aqui a sua zona estará identificada. E você vai fazer a mesma coisa para cada uma das zonas que você identificou na sua edificação. A primeira parte da aba zona de risco a ser preenchida são as características da zona de exposição. Como parâmetros de entrada das características da zona de exposição, nós temos aqui o tipo de piso, que você pode simplesmente selecionar ele aqui ao lado. Ele pode ser agricultura, concreto, mármore, cerâmica, cascalho, tapete, carpete, asfalto, linóleo ou madeira. Você vai selecionar um desses tipos de piso que temos aqui. Esses aqui são os tipos de piso que a norma determina. Então, para cada um que você selecionar, você vai ter um valor de RT diferente. Como você pode ver aqui, esse valor vai sendo substituído. Se você tiver dúvida com relação ao símbolo que aparece nessa coluna de símbolos, volte na planilha de símbolos e abreviaturas e rapidamente você consegue identificar qual que é esse símbolo, o que ele significa. Continuando, o próximo parâmetro a ser preenchido nas características da zona de exposição é proteção contra choque devido à descarga na estrutura. Você vai identificar aqui, selecionar nessa aba, se existe alguma medida de proteção contra choque, aviso de alerta, isolação elétrica, equipotencialização efetiva do solo, restrições físicas ou estrutura do edifício utilizada como subsistema de descida. Então você vai estar selecionando uma dessas opções como medida de proteção contra choque existente, se já existe ou não nessa zona de risco. Da mesma forma, você vai selecionar e o valor do PTA vai ser alterado. Como você pode ver, é muito simples e fácil de selecionar as opções que você deseja. Outro parâmetro de entrada é proteção contra choque devido à descarga na linha. Também você vai selecionar, identificar se existe avisos visíveis de alerta, isolação elétrica ou restrições físicas, como proteção contra choque devido à descarga atmosférica na linha. E os valores serão substituídos. Outro parâmetro a ser preenchido é risco de incêndio ou explosão, se existe algum risco de incêndio identificado na sua edificação.
incêndio ou explosão, você vai selecionar aqui. Pode ser explosão zonas 0, 20, explosão zonas 1 ou 21, explosão zonas 2 ou 22, ou se tem risco alto de incêndio, risco normal de incêndio, risco baixo ou nenhum risco de incêndio ou explosão. Outro parâmetro é proteção contra incêndio. Se existe na edificação alguma proteção contra incêndio. Extintores, instalações fixas operadas manualmente ou instalações fixas operadas automaticamente, você vai estar selecionando uma dessas opções e, conforme você selecionar, você vai ter um valor de RP e esse valor será utilizado no cálculo da sua análise de risco. Todos esses aqui são fatores de redução de risco. Conforme você seleciona um desses fatores, vai haver uma redução no seu risco. Outro parâmetro a ser preenchido nas características da zona de exposição é blindagem espacial, se a edificação possui ou não blindagem espacial. Ao selecionar esse item aqui, se a edificação não possuir, você vai selecionar sem blindagem espacial. E os campos aqui vão ficar escuros, sem necessidade de ser preenchidos. E já vai adotar o valor de 1 para esse parâmetro KS1 e o valor de 1 para KS2. Caso você tenha uma blindagem espacial, com blindagem espacial, você vai ter que preencher os parâmetros WM1 e WM2. WM1 são as larguras da blindagem por malha da estrutura, SPDA, ou outra blindagem na interface ZPR01, 0/1. WM2 vai preencher em metros. São as larguras da blindagem por malha de blindagem interna à estrutura na interface ZPR X/Y, onde X é maior que 0 e Y maior que 1. Você vai preencher o seu valor de WM2 aqui, de acordo com as blindagens que você identificar na sua estrutura. Conforme os valores que você preencher, você vai ter um valor para KS1 e outro valor para KS2. Se você não possui nenhuma blindagem espacial, você simplesmente seleciona sem blindagem espacial e já vai adotar esses parâmetros automaticamente para KS1 e KS2. Outras informações a serem preenchidas nas características da zona é fiação interna, relacionada à linha 1 e linha 2, se existe ou não. Se é não aplicável, mantém como não aplicável. Se existe, você vai selecionar a linha conforme você identificou, conforme seu levantamento de dados em campo. Uma dessas linhas para você ter o seu parâmetro KS3 preenchido. Ou, no caso da linha 2, um desses parâmetros aqui também, uma dessas escolhas, para você ter seu KS3 relacionado à linha 2 também preenchido. Mais um parâmetro de entrada é sistema de DPS, se possui sistema de DPS ou DPS coordenados. Aqui nós temos as opções de DPS, DPS nível 3, 4, nível 2, nível 1, também outros níveis de DPS a serem selecionados, para você determinar o seu PEB, qual vai ser, e DPS coordenado, que é nenhum sistema de DPS coordenado ou uma dessas opções que for identificada na sua edificação. Após ter preenchida as características da zona de exposição, chega o momento de preencher os tipos de perdas identificadas na sua edificação. O primeiro tipo de perda que vem aqui é perda de vida humana, o L1, que nós já falamos em vídeos anteriores, como que se determina se existe ou não perda de vida humana na edificação. Para você estar calculando o seu risco R1 nessa zona de risco. Os parâmetros de entrada. Tipo de perigo especial. Se existe algum perigo especial. Nesse caso aqui está sem perigo especial. Caso exista, você tem as opções baixo nível de pânico, nível médio de pânico, dificuldade de evacuação, as pessoas saírem da edificação, por exemplo, e alto nível de pânico. Você vai estar selecionando entre um desses níveis para o seu como parâmetro de entrada para perda de vida humana, que é o L1. Conforme você seleciona, você vai ter o seu HZ modificado, conforme você pode ver aqui. Para D1, que é ferimentos,
todos os tipos, já está definido como o LT como 1 vezes 10 a menos 2, isso não modifica. No caso de danos físicos, você vai selecionar se existe risco de explosão, se o ambiente é tipo hospital, hotel, escola, edifício cívico e residências, vai ter um valor para isso. Se é entretenimento público, indústria, comercial, outros ou não aplicável. Conforme o que você selecionar, você vai ter um valor diferente para o seu LF1, que será utilizado no cálculo de análise de risco. Ou outros também, você tem valores diferentes. Outro parâmetro de entrada é falha de sistemas internos. Se, devido à falha de sistemas internos, existe algum risco de explosão, se é uma unidade de terapia intensiva e bloco cirúrgico de hospital, outras partes do hospital ou não aplicável. Mais um parâmetro de entrada muito importante é o fator para pessoas na zona de risco. Você tem que identificar o número de pessoas na zona de perigo e preencher nesse campo aqui. Se você tiver 10 pessoas nessa zona de perigo, você vai preencher com o valor 10 e você vai ter essa quantidade de pessoas indicadas nessa zona de risco, que estão inseridas nessa zona de risco. O outro campo a ser preenchido é número total de pessoas na estrutura inteira. Ver norma de taxa de ocupação. O que você vai fazer? Se você tem uma edificação onde você tem um total de pessoas que seja de 100 pessoas, você vai preencher nesse campo, 100 pessoas. Mas na zona de risco Z01, que é o que nós estamos olhando aqui agora, a planilha Zona 01, existem somente 10 pessoas que estão expostas a essa zona de risco, você vai preencher como 10 pessoas. Então você vai ter um total de 100 pessoas na edificação, mas somente 10 pessoas estão nessa zona de risco. Aqui você vai preencher, no próximo campo, horas por dia em que a edificação se mantém ocupada. No caso aqui está como 24 horas, mas pode ser 8 horas, 16 horas, o que você verificar. E tempo em dias por ano que a edificação se mantém ocupada. Nosso caso aqui já está com fixo 365 dias por ano que essa edificação se mantém ocupada. E esse daqui, o outro parâmetro é tempo em horas por ano que pessoas estão presentes em um local perigoso. Isso vai ser calculado automaticamente, que é o nosso TZ. Nesse caso aqui está dando 8.760 horas. Feito o preenchimento desses dados de entrada, tendo inserido todos os dados de entrada relacionados ao tipo de perda de vida humana L1, temos logo abaixo os parâmetros que serão calculados automaticamente pela planilha. Todos esses parâmetros são os cálculos dos componentes de risco devido ao tipo de perda L1. Todos esses aqui são calculados automaticamente. Veja aqui que as componentes de risco RA, RB, RC, RM, RU, RV, RW e também RZ estão sendo calculadas automaticamente. Todas elas vão ser calculadas e determinadas a partir do preenchimento dos dados que você inserir na sua planilha de análise de risco. A próxima parte da planilha de cálculo de análise de risco, na zona 1, que é a zona de risco, é o tipo de perda L2, que é perda inaceitável de serviço ao público, o L2. Se você identificar que a sua edificação possui esse tipo de perda, você vai preencher os dados aqui. Fazer a seleção desses dados nesses campos aqui. Como dados de entrada, nós temos atendimento ao público. Se existe atendimento ao público, você vai colocar sim, existe atendimento ao público. Caso contrário, não, se você não identificar esse tipo de perda na sua estrutura. Vamos selecionar como sim, existe atendimento ao público. Você vê que os dados são alterados. Você vai colocar agora o que? D2, danos físicos. Quais os tipos de danos físicos? Se é uma estrutura de perda de serviço ao público do tipo TV, linhas de sinais, você vai selecionar TV, linhas de sinais, você vai ter um valor para LF2. Se é do tipo gás, água, fornecimento de energia, nosso LF2 vai ser outro parâmetro. E também no caso de T3, outro tipo de perda, que seria falhas de sistemas internos,
você vai selecionar também se é TV, linhas de sinais, ou gás, água e fornecimento, que vai ter o valor também alterado para LO2. Feita a seleção dos dados de entrada, também as componentes de risco vão ser calculadas automaticamente, que é o nosso RB, RC, RM, RV, RW e RZ. São as componentes de risco relacionadas ao tipo de perda L2. Todas elas vão ser calculadas automaticamente. Outro tipo de perda a ser identificado na edificação é perda inaceitável de patrimônio cultural. Caso exista esse tipo de perda na sua edificação, você também vai ter que selecionar aqui, colocar os dados de entrada relacionada à perda de patrimônio cultural. Nesse caso, pode ser obra comum, não há risco de perda de patrimônio cultural, caso a sua edificação não tenha esse tipo de perda, ou museus, galerias, com risco de perda de patrimônio cultural. Nesse caso, você vê que esses dois campos, o CZ e o CT, ficou em amarelo. Ficando em amarelo, você tem que preencher esses dados. O CZ é o valor do patrimônio cultural na zona de risco. Nesse caso, como nós estamos olhando a aba Zona 01, qual o valor do patrimônio cultural na zona de risco 01? Você vai preencher aqui em milhões. Por exemplo, vamos supor que lá tenha obras de arte e o total dessas obras de arte na zona 01 seja 10 milhões. Você vai preencher como 10, não nessa de baixo, essa daqui não, de cima, como 10 milhões. Então, o valor de CZ do patrimônio cultural na zona 01 é de 10 milhões. O CT é o valor total da edificação e conteúdo da estrutura, soma de todas as zonas em milhões. Esse CT será da seguinte forma. Vamos supor que a sua edificação tenha a perda de patrimônio cultural e ela seja dividida em 3 zonas de risco. E você identificou que em cada zona de risco existe um valor de patrimônio cultural de 10 milhões. Você vai ter 30 milhões na sua estrutura total, somando as 3 zonas de risco. Então você tem que pegar os 30 milhões e somar com o valor total da edificação. Vamos supor que a edificação custe 70 milhões, porque você verificou que o custo da edificação são 70 milhões. Então vão ser os 30 milhões mais os 70 milhões da edificação. Esse CT terá o valor de 100 milhões. Você tem que estar fazendo essa análise para preencher os campos CZ e CT da aba de zonas de risco. Você vai fazer a mesma coisa para cada uma das zonas que você identificar na sua edificação. O quarto tipo de perda é o tipo de perda de valor econômico, que é o nosso L4. Caso você identifique que exista o tipo de perda de valor econômico L4 e, de comum acordo com o seu cliente, com o proprietário da edificação, ele seja determinado a necessidade de fazer a avaliação de custo-benefício, fazer essa comparação custo-benefício das instalações dos sistemas de proteção, você vai para fazer a análise de perda econômica, que é o L4. Você vai selecionar primeiro se vai realizar a sua análise de risco com avaliação econômica ou sem avaliação econômica, com avaliação econômica ou sem. Sem avaliação econômica, você clicando aqui, os campos, você não tem nenhum campo a ser preenchido. Com avaliação econômica, você tem campos em amarelo a serem preenchidos. Você tem que determinar ferimentos devido a choque. Não contém animais na estrutura ou estruturas de todos os tipos, onde somente animais estão presentes. Nesse caso, você vai ter perda de valor econômico se tiver animais presentes nessa estrutura. Outro dado a ser preenchido é danos físicos, o D2. Se tem risco de explosão, é hospital, hotel, escola ou outros. Também falhas de sistemas internos, o D3. Você tem que preencher também. Da mesma forma, risco de explosão, hospital, museu, agricultura ou outros. Um desses dados você vai ter que preencher. Tendo selecionado esses dados de entrada, nós partimos para um outro campo onde você tem que informar os valores em milhões. Os valores do
se existe na zona de risco o valor dos animais na zona, que é os nossos CA, em valor em milhões, valor da edificação relevante na zona, o valor dessa edificação na zona, qual que vai ser, valor do conteúdo na zona de risco, valor dos sistemas internos, incluindo suas atividades na zona de risco. Também você vai ter que preencher aqui. Colocado esses valores em milhões, você terá um valor de CT calculado. Tem uma observação logo ao lado, aqui em vermelho, onde fala que informe os valores somente se a análise de risco for conduzida de acordo com o anexo D da norma ABNT-NBR 54192 de 2015. Se o objetivo é encontrar um valor representativo para o risco tolerável R4, mantenha os valores como zero. Se você não for proceder conforme o anexo D da norma do caderno 2 da ABNT 5419, você vai ter que manter esses valores em zero. Mantendo esses valores em zero, você vai encontrar um valor de risco representativo para você fazer comparação com o risco tolerável 4. Nós falamos sobre esse assunto em vídeos anteriores. Feito o preenchimento de cada um desses dados, também vamos ter logo abaixo as componentes de risco todas sendo calculadas automaticamente pela planilha, fazendo todas as considerações necessárias, conforme foi preenchido. Logo aqui abaixo, nós temos uma observação que também é bem importante. As relações CA dividido por CT e CA mais CB mais CC mais CS dividido por CT e CS dividido por CT devem somente ser consideradas na equação se a análise de risco for conduzida de acordo com o item 6.1. De acordo com o item 6.10, análise de custo-benefício para perda econômica, L4, e anexo D da norma ABNT-NBR 5419-2 de 2015. No caso de utilizar um valor representativo para o risco tolerável R4, de acordo com a tabela 4 da mesma norma, as relações não podem ser levadas em consideração. Nestes casos, as relações devem ser substituídas por 1. O que significa essas relações aqui? Vou te mostrar logo acima onde elas estão. Essas relações são utilizadas para calcular essas componentes LA4, LU4, LB4, LV4, LC4, LM4, LW4 e LZ. Essas relações são utilizadas no cálculo dessas componentes. Mas você não precisa se preocupar com esses cálculos porque, caso você não esteja conduzindo os cálculos conforme o anexo D da norma, esteja buscando apenas um valor representativo, os cálculos dessas componentes já estão considerando isso, as fórmulas desses cálculos já estão considerando esses fatores aqui, essas relações, igual a 1. Se você preencher aqui com os valores em milhões, com os custos, de cada um desses aqui em milhões, as equações, as fórmulas vão considerar essas relações. Se você mantiver como zero, ela vai considerar essas relações igual a 1, conforme a nota que nós acabamos de ler agora abaixo. Dando continuidade à apresentação da aba Zonas de Risco, vamos ver o que mais nós temos aqui abaixo. Agora, nós temos aqui uma seção onde todos os parâmetros são calculados, para você ter em mãos todos os valores que foram calculados para determinar as componentes de risco. Os primeiros parâmetros, as primeiras fórmulas a serem calculadas são áreas de exposição equivalente da estrutura e linhas. Nessa parte da planilha você vai poder ver todas as áreas que foram calculadas para a estrutura, linha 1 e linha 2. Quais são essas áreas e o resultado para o cálculo dessas áreas. Mais abaixo, você vai ter os cálculos do número esperado anual de eventos perigosos. Também para a estrutura, linha 1, linha 2, o número desses eventos perigosos, todos eles sendo calculados e logo ao lado o resultado de cada um deles. Esses valores são utilizados nos cálculos de análise de risco.
coloquei eles aqui para que você possa verificar um desses valores, verificar esses valores e entender melhor sobre o que está sendo calculado e onde está o seu risco, o que está acontecendo com o cálculo do seu risco. Outra parte também de cálculos é a avaliação da probabilidade PX de danos conforme anexo B da norma ABNT NBR 5419-2 de 2015. Também você tem todos os cálculos relacionados à probabilidade de danos que são utilizados para se calcular o risco. Aqui são todos resolvidos automaticamente conforme você for preenchendo os dados na sua planilha. Também é um campo onde você tem ele como informativo para você verificar os valores que foram calculados em caso de alguma dúvida ou para uma análise da sua edificação, do risco que foi atribuído à sua edificação. Aqui você não tem nenhum campo a ser preenchido, somente para verificação dos dados mesmo e dos cálculos que foram realizados. Você vai ter todas essas informações aqui. Bem, essa é a parte da planilha relacionada a zonas de risco. Como eu te falei, nós temos aqui 5 abas relacionadas às zonas de risco. Todas elas são idênticas com relação às informações a serem preenchidas. Basta você identificar quantas zonas de risco tem a sua edificação e vir preenchendo. Com essa planilha você pode ter até 5 zonas de risco diferentes na sua edificação, que serão preenchidas e calculadas automaticamente. Dessa forma, será muito fácil para você determinar o risco naquela zona de risco. E assim calcular todos os riscos da sua edificação. No próximo vídeo, nós vamos ver sobre a aba Análise e Proteções. Nela, nós vamos ver o resultado do carregamento de todos os dados da aba Características da estrutura, das zonas de risco e avaliar as componentes de risco e selecionar também as proteções para cada componente de risco, para mitigar o risco total na sua edificação através da mitigação do risco em cada uma das componentes de risco.